Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para traduzir e reagir a um vídeo, a um post do perfil no Instagram que se chama African Stream, então transmissão africana, né? Como o próprio nome diz, né? É sugestivo, digamos. Eles abordam tudo que tem a ver com a África de alguma forma, o que está acontecendo lá atualmente, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, e num passado um pouco mais antigo, seja na década anterior, no século passado, no milênio passado, e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, eu vou traduzir primeiro a legenda, como sempre a gente começa assim, né? Quanto aos posts, os vídeos publicados na conta do African Stream. E depois a gente vai traduzir, a gente vai ouvir, né? E ver vídeo traduzindo e reagindo aí ao mesmo tempo, tá bom? Vamos aí, o título do vídeo, o título do post, né? Shocking Stats of Israel's Genocide. Então, o que que seria isso? Shocking é de chocante, tá? É uma palavra relativamente parecida com o português. Stats é de estatísticas, tá? Uma palavra bem mais curta em inglês, tá? Of é de, é a preposição de. Israel's genocide. Então, esse apóstrofo S quer dizer posse. O que que é? Genocídio de Israel. Então, estatísticas chocantes do genocídio de Israel. O que quer dizer aqui, né? O genocídio promovido por Israel atualmente, né, principalmente nos últimos 100 dias aí. Isso já vem acontecendo há 85 anos, mas o massacre de Israel com o povo palestino, né? Mas isso intensificou muito depois do contra-ataque ali do Hamas. E e aí, enfim, as estatísticas já são chocantes depois de 100 dias, tá? Quase 100 dias, praticamente. Tá, então vamos lá, a continuação, né? O corpo da legenda aí, depois do título. South Africa's lawyers revealed the horror of Israel's crimes in Gaza with shocking statistics. Quem tá falando aqui? Os advogados, tá? Lawyers são advogados. Law é lei, lawyer tudo junto aqui, advogado ou advogada. South Africa, então é África do Sul. Então, os advogados da África do Sul. Aqui o apóstrofo S quer dizer justamente posse, como a gente falou aqui, tá? Então, são advogados da África do Sul. Revelaram o horror, tá? Revealed é revelar no passado, revelaram o horror dos crimes de Israel, tá? Of Israel's crimes em Gaza. Então, em Gaza, na faixa de Gaza ali, onde fica a grande parte do povo palestino atualmente, estava ficando pelo menos, né? Com estatísticas chocantes, tá? Então a gente pode falar stats, que é a abreviação da palavra estatísticas em inglês, statistics, que é a palavra inteira mesmo, que é ainda um pouco mais parecida com o português, tá? At the end of yesterday's hearing in the Hague, então o Hague é o local, né? Então, no fim da audiência de ontem, tá? Hearing é ouvir, tá? Ou escutar como verbo, mas como substantivo geralmente quer dizer audiência, né? Tem a ver com tribunal, onde está acontecendo alguma coisa que está sendo julgada, tá? Então, no fim da audiência de ontem, tá? Aqui também após festa quer dizer posse, audiência de ontem, em Hague, é Barrister Blin Nigel. Aqui eu confesso que eu não sei, esse nome sul-africano deve ser. Eu não conheço, eu não sei pronunciar, na verdade, né? Blin Life reeled off the magnitude of atrocities being committed. Então, vamos lá. Barrister também é outro jeito de falar advogado ou advogada, tá? Aqui no caso eu acho que é uma advogada. Então, a advogada Blinny Life reeled off. Reeled off é um phrasal verb, tá? Que phrasal verb geralmente é um verbo junto entre aspas, tá? Porque tem um espaço, né? Uma palavra junta. É que é em seguida. Uma preposição que quer dizer tem um significado um pouco diferente do verbo sozinho no sentido original, literal dele, tá? Então, reeled off, esse com ed aqui dá pra saber que é passado. Desenrolou, é tipo desfiou, discorreu, detalhou, tá? A magnitude das atrocidades sendo cometidas, tá bom? Atrocities são atrocidades, parecido com o português um pouquinho também, pelo menos no começo da palavra. Being é o verbo ser estar, aqui no ing é o gerúndio, então sendo. Committed é cometido, tá? Ou cometidas, no caso aqui, porque fala das atrocidades. Vamos continuar aqui o segundo parágrafo, daqui a pouco a gente começa o vídeo. Each day, aqui já vai dar algumas estatísticas, aliás, né? Até um pouco de spoiler antes da gente ver o vídeo. 247
200 é 200, tá? Que é a palavra 2 mais 100 quer dizer centena. Então, 200, 47, 40 é 40, 7 é 7. Então, a cada dia, 247 palestinos, né, are being killed by Israel's bombardment, tá? Nearly half of them children, tá? Vamos parar aqui porque a frase é um pouco mais longa. Então, a cada dia, 247 palestinos estão sendo mortos, assassinados pelo bombardeio de Israel. Bombardment é o bombardeio, tá, gente? Nearly half of them children, a cerca, né, aproximadamente, nearly aproximadamente, tá? Metade desse povo, desses 247 por dia, são crianças, tá? Então, nearly, aproximadamente metade deles, né, desses 247 por dia, crianças, tá? Children é criança no plural, em inglês. While almost 4,000 homes are being destroyed. Enquanto também a cada dia, né, 4.000 casas, 4.000 lares estão sendo destruídos, tá bom? Estão sendo destruídas. Se diz respeito às casas, né? She went é o verbo go no passado, tá? Como é um verbo irregular, ele muda muito a palavra quando fica no passado. Ela foi, né? She went on to describe the deaths of pregnant women. Então, trigger warning, tá, gente? Alerta de gatilho, antes de eu traduzir essa frase. Para quem já sabe inglês, já sabe do que se trata. Para quem não sabe, o que está sendo falado aqui, ó, alerta de gatilho, hein? Ela continua, né, a descrever as mortes de mulheres grávidas, tá? And infants having limbs amputated without anesthetic, tá? Infants, agora não lembro, mas, ó, enfim, crianças ainda, pessoas da infância, né, estão tendo limbs. Perdão, gente, vamos voltar. Infants seriam os bebês, tá? E having limbs é tendo os membros, tá? Os membros do corpo amputados sem anestesia. Pra você ver, né? O que Israel está sendo feito e a nossa grande mídia só ouve um lado da história. Que toda a imprensa, seja grande mídia ou não, tem que ouvir são os dois lados da história. E no caso aqui a gente está há 100 dias, também até mais tempo ouvindo praticamente só um lado da história. É só ver aí, qualquer canal grande você vai conferir a abertura de como eles estão cobrindo esse massacre de Israel sendo feito em Gaza. Terceiro parágrafo. South Africa is making its case at the International Court of Justice that Israel is committing genocide against Palestinians. Então tá falando assim, a África do Sul tá fazendo o papel dela, tá? Making é fazendo, its case é o caso dela, mas não no sentido literal, né? Não quer dizer o caso dela, tá fazendo o papel dela, tá? Então tá mostrando por onde, por que que a África do Sul acusou Israel dentro desse tribunal, tá? Vamos lá. É The International Court of Justice. Então, no Tribunal Internacional da Justiça, tá? Court pode ser quadra, tribunal, qualquer coisa assim, tá? Pode ser até praça, se for food court, que é praça de alimentação que tem no shopping, né? Enfim, vamos lá. A África do Sul está fazendo o papel dela, né, se justificando porque que ela acusou Israel, dando os detalhes das informações, no Tribunal Internacional de Justiça, que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos, tá? Palestinos, perdão. Palestinians, em inglês. Tel Aviv and its Washington backers refute the accusations. Então, Tel Aviv, né, que é o responsável aí também pela defesa, o local de defesa aí de Israel, e os defensores também de Washington, ou seja, Israel e os Estados Unidos estão recusando, né? Estão refutando as acusações, estão negando as acusações. Falam que essas informações trazidas pela África do Sul são falsas, tá? Refute the accusations. Accusations são acusações no plural. Mas mostra um contraponto novamente. But South Africa wants the UN court to at least order Israel to halt its brutal massacre. Tá? Aqui quer dizer que, mas a África do Sul quer que a corte, UN é United Nations, né? Então a Organização das Nações Unidas, pelo menos, tá? At least é pelo menos, to order é tipo mandar.
Então, a África do Sul quer que a Corte das Nações Unidas pelo menos mande, né, ordene, dê a ordem para Israel parar esse brutal massacre, tá? Então, cessar, é o cessar-fogo, né, que em inglês a gente chama de ceasefire, tá? E o último parágrafo para a gente ir finalmente para o vídeo. Surely it can't refuse after hearing the barbaric scale of death and destruction that is killed over 23,000 Palestinians. Então aí deixa uma pergunta, né, meio que até um pouquinho irônica. Com certeza, o surely, sure separado, né, S-U-R-E, quer dizer com certeza. Surely é tipo certamente, tá? Não pode recusar depois de ouvir a escala, é, como posso falar? Barbaric scale é tipo a escala, o número bárbaro, né? Muito grande, de mortes e destruição, que é matar, né? Ter matado mais de 23 mil palestinos, tá bom? Então, assim, certamente o Tribunal das Nações Unidas não conseguiria, não pode recusar, né? Depois de ouvir esses números bárbaros de destruição e morte que mataram mais de 23 palestinos. O que não pode recusar? Não pode recusar esse pedido, esse desejo da África do Sul de Israel parar de atacar ou parar de o contínuo massacre em cima do povo de Gaza, ou seja, em cima dos palestinos, tá bom? Aí tem uma série aqui de hashtags. Vamos começar a ver o vídeo. Provavelmente essa advogada aqui, que a gente leu o nome no começo, é um nome difícil, vai listar, vai dar mais detalhes desses números terríveis, né? Que envolve o massacre de Israel contra o povo palestino. Vamos lá. On the basis of Então vamos lá. Como o vídeo é rápido e a legenda costuma ser curtinha, eu vou parar a cada segundo quase, tá? Vamos lá. The Hague, Netherlands, né? Então a cidade aqui, Hague, na Holanda. 11 January 2024. Então, 11 de janeiro, tá? January é janeiro. E daqui a 2024 escrito como a gente sabe que escreve também pra gente. On the basis of the current figures. Então, tipo, aqui que ela quer dizer aqui. On the basis é tipo sobre o básico, ou no básico das figuras atuais. É algo mais formal, né, gente? É uma linguagem um pouco mais bonitinha aqui. Então, no que se trata do cenário atual, deixando mais algo nesse sentido dos personagens atuais, tá? Mas traduzindo literalmente seria assim, sobre o básico, no básico das figuras atuais, tá? Vamos ver como ela the continua. current figures, on average, Do cenário atual, quer dizer, on average, então acho que ela vai começar já a dar os números. On average quer dizer em média, tá, gente? Average é média, on é em. 247 O primeiro número dado aqui é esse número que a gente leu aqui, então, ó. 247 Palestinians are being killed each day, provavelmente, né? Então, 247 palestinos estão sendo mortos. Palestinians are being killed and are at risk of being killed. Não só estão sendo mortos, como estão em risco, tá? Are at risk, estão em risco of being killed, de serem mortos each day, cada dia. Então, mais de 200 palestinos, ou quase 300 palestinos, estão morrendo, né, a cada dia ali na faixa de Gaza, ou muito, né, correndo muito risco de morrerem. Each day. É o nome aqui ó, Irish Lawyer, advogada irlandesa, tá? Aqui no caso, apesar de ser irlandesa, eu acho que ela é advogada na África do Sul, dando esses números, tá bom? Each aqui é cada day é dia, tá, gente? Cada dia, vamos lá. Many of them literally blown. Aí, alerta de gatilho também, gente, mas enfim. É que alerta de gatilho que eu falo assim, porque tem algumas frases, dá pra gente imaginar cenas muito bárbaras, muito horríveis mesmo. Então, ó, many of them, muitos deles, many é muitos, of them é deles, né? Porque of é de e them é eles. Então, muitos deles literalmente explodidos, né? Aos pedaços, né? Então, os membros aí, algumas pessoas que morrem vão um para cada lado aí na hora das explosões. To pieces. They include 48. Ó, essas explosões incluem o que, ó? 48 mothers, 48 mães cada dia, tá? Então, esses números, eles include
48 mothers, mamães, cada dia. 8 mothers each day, 2 every hour. 2 a cada hora, tá? 2 mães a cada hora. Every hour. Every é toda, mas quando colocado assim perto de algo que quer dizer um número quase, é a cada hora, tá? Se fosse every day, seria a cada dia. Então, 2 mães a cada hora. And over 117 children. Esse aqui é um número até mais pesado, mais elevado, né? Over quer dizer mais, tá, gente? Então aqui, e mais de 117 crianças a cada dia. 117. Each day. 100 é 100, né, porque é o número 1, 1, e 100 é centena, então é uma centena, ou seja, 100. 17, 17, tá? Então 117 crianças a cada dia. Leading UNICEF to call Israel's action. O que esse número quer dizer, né? O que ele leva a acontecer? Leading, leva, né? Levando a UNICEF, né? Que a gente conhece, a instituição UNICEF, a chamar as ações de Israel, tá? To call é chamar. Israel's actions é as ações de Israel. A war on children. De uma guerra sobre as crianças, tá? A war é uma guerra on children, sobre crianças. On current rates, which so. Aí vamos lá. And current rates e os dados atuais, tá? Which show no sign of abating, que não mostram sinal, acho que de que vão ser abatidos ou paralisados, vamos ver. Show no sign of abating. Each day. Each day over 3 medics, né? Cada dia mais de 3 médicos, 2 professores, tá? 2 teachers seriam professores. Over 3 medics, 2 teachers, more than 1 United Nations. Mais do que um empregado das Nações Unidas. Essa é a grande questão, gente. Uma organização como as Nações Unidas, que supostamente tem que proteger o mundo de uma terceira guerra mundial, de catástrofes como essas, estão lá também em regiões como essas, né? Para, enfim, conversar, ponderar, enfim. E geralmente, né, costuma ter esse papel. Mas eles, como eles estão também nessa região, porque eles têm que dialogar de alguma forma, também estão sendo mortos. Só mais do que um empregado das Nações Unidas por dia está morrendo. É o que ela vai falar aqui, em média, tá, gente? Employee, and more than 1 journalist will. Viu? E mais do que um jornalista também, obviamente, porque a imprensa cobre guerras assim como essa e está no meio delas. No caso, aqui no meio desse confronto também. Mais um jornalista será morto. Ó. Aqui ela fala será morto. Eu acho que ela vai pegar como base a média para prever também se o massacre continuar, mais de um jornalista por dia também será morto, continuará sendo morto. Will be killed, many while at work or in what appears. É isso, ó. Muitos desses jornalistas, muitos, while at work, enquanto estão trabalhando, tá? Enquanto no trabalho. Or in what appear to be, ou no que parece ser, tá? No que pareceu ser, vamos ver. Appear de apareceu, tá, gente? In what é no que. To be é ser. Então, muitos desses jornalistas, enquanto estão trabalhando, né, são mortos, ou serão mortos, né? Ou no que pareceu ser, vamos ver. Appear to be targeted attack. Attacks, targeted attacks, gente, ataques feitos sob encomenda, assim, né, com alvo definido, tá? Targeted é alvo aqui, né, quando você tem lá uma mira. Attacks, então são alvos definidos aqui, ataques definidos. On their family homes. O que ela está querendo dizer aqui? Então, nas famílias, na casa das famílias deles, tá? Casa das famílias deles. O que ela quer dizer aqui? Então, dependendo da cobertura de certos jornalistas, se estiver mostrando muito da catástrofe que Israel está promovendo na faixa de Gaza contra o povo palestino, Israel pode identificar quem são esses jornalistas e atacar a casa da família deles, tá? Definindo mesmo, feito com fala arbitrariamente. On their family homes or where they are sheltering. Or where they are sheltering, ou onde eles estão se abrigando, tá? Sheltering é se abrigando, morando, ficando, né, na questão. Porque já que muita gente está perdendo sua casa, elas estão ficando em outros tipos de abrigo, outros tipos de locais, que servem como casa, mas são a casa delas mesmo, tá bom? The risk of famine will increase today. Então, o risco, tá? Risk of famine, que seria de fome,
crescerá a cada dia, tá? Will increase, increase é crescer, will é crescerá, vai crescer a cada dia, tá? Vamos lá. The risk of famine will increase each day. Each day, Cada dia, vamos lá. On average of 629. Então, em média de 629 pessoas serão wounded, feridas, tá, gente? Serão lesionadas, né? Sofrerão lesões, feridas. Então, em média de 629 pessoas serão feridas a cada dia dali para frente, baseado em estatísticas do que já está acontecendo nos últimos 100 dias, tá? average of 629 people will be wounded, some multiple times over. Some multiple times over. O que ela quer dizer aqui? Alguns desses, né, algumas dessas pessoas vão ser feridas múltiplas vezes, mais de uma vez. Então, numa explosão, a pessoa pode, sei lá, só ter um braço arranhado se não estivesse muito perto, estiver até um pouco longe. Numa outra explosão, num outro ataque X, num tiro, pode ter uma bala que ficou dentro do ombro aqui. E aí a pessoa não morre, né? Porque não são feridas letais. E aí depois a pessoa pode perder metade da perna. Até, né? Por isso que ela tá falando, algumas dessas pessoas podem sofrer múltiplas lesões, múltiplas feridas, em mais de um ataque, né? Ou um ataque só e ficar muito ferido e ainda assim, mesmo que muito ferido, mas não causar a morte de fato, né? As they move from place. O over, no caso da frase anterior, quer dizer over mais de uma vez, tá? As they move from place to place. É isso aí. Ela fala, enquanto eles, né, os palestinos, se movem de lugar a lugar. Né? Então, se você tem um local onde você mora, sua casa, lá explode, ou aquela região explode, sua casa também está em explosão, você não pode mais morar na sua casa. Por sorte, você não morreu porque estava em outro local, por motivo X. E aí você se muda, né? Aí você vai para um local X, por causa de um parente, sei lá, perto de um hospital para se sentir mais seguro. E aí acontece um outro ataque, você tem que se mudar de novo. Então, por isso que ela fala, enquanto essas pessoas, né, se movem de lugar a lugar. To place, desperately seeking sanctuary. Desperately, né, o que ela fala? Desesperadamente, procurando, tá? Seeking procurando santuário, tá? Each day, over. Cada dia, mais de 10 crianças palestinas, tá? Over é mais aqui. 10 é 10, Palestinian children, crianças palestinas. 10 Palestinian children will have one or both legs. Diante das médias, se continuar o conflito, a cada dia mais de 10 crianças terão um ou duas pernas amputadas. Gente, olha o que é isso, hein? Mais de uma perna de média de cada, né, de uma criança por dia amputada. Amputated, many without anesthetic. Many without anesthetic. Então, muitos sem anestesia, né? Sem qualquer medicação para não sentir tanta dor. Each day on current rate. A cada dia, nos dados atuais, né, nas estatísticas atuais, rates também são estatísticas, tá, gente? Números, dados. An average of 3,900. Em média, on average of 3,900. Em média de 3.900 lares palestinos, tá? Casas palestinas. 100 Palestinian homes will be damaged or destroyed. Will be damaged, sofrerão danos ou serão destruídas, tá? Então, will be damaged terá danos, tá? Então, será danado, será danificado, sofrerá algum tipo de dano mesmo, né? Então, pode perder uma janela no menos ruim dos casos, ou totalmente destruído, igual eu tô falando aqui, or destroyed, tá? More mass graves will be dug. More mass graves will be dug. Mais massas de, sei lá, de concreto, eu não sei, mas é algo parecido com isso, que mass graves eu confesso que nunca vi. E o be dug serão tipo soterrados, tá? Cairão ali. Então, mass graves seriam vigas comuns, ou valas comuns, acho que é isso. Serão soterradas, né? Cairão. More cemeteries will be. More cemeteries will be bulldozed and bombed. Mais cemitérios serão bombardeados também, né? Ela quer dizer, resumo da ópera aqui.
bulldozed and bombed, and corpses violently exhumed, e corpos violentamente eximidos, né? Tipo, como fala, desaparecidos, né? Porque explosões fortes, às vezes, você explode tantos pedaços que o corpo quase que desaparece por total, né? Por inteiro. exhumed, denying even the dead any dignity or peace. Negando, né? Negando até mesmo os mortos a qualquer dignidade ou paz, né? De ter o corpo enterrado, alguma coisa ali, feito ritual. Então, denying aqui é negando, tá? Com NG fica no gerúndio, é negar, negando. Até mesmo, even até mesmo, tá, gente? The dead, os mortos, any dignity, qualquer dignidade, ou paz, or peace. Peace. Each day, ambulances, hospitals, and medics. Cada dia, ambulâncias, hospitais e médicos, tá? Will continue to be attacked and killed. Continuarão a serem mortos, a serem atacados e mortos. Will continue to be attacked and killed. The first responders who The first responders, né, os primeiros respondentes, vamos ver, who have spent 3 months, que passaram 3 meses, né, vamos ver, que é mais ou menos o período que já está esse ataque intensificado de Israel ao povo palestino. have spent 3 months without international assistance. Without international assistance. Então, o que ela está falando aqui, né, que o povo palestino que já passou 3 meses, perdão, sem qualquer assistência internacional, né? Porque até agora, porque o lado dos Estados Unidos, né, Israel, que é o lado mais poderoso, está manipulando a mídia com tudo isso e tal. Então, não estão oferecendo ajuda. A gente está vendo na frente dos nossos olhos um genocídio acontecendo, e por causa das superpotências, com medo, até certos países que querem apoiar o povo palestino, ser contra Israel, o que Israel está fazendo lá, às vezes tem até receio por sofrer boicote e sanção dos Estados Unidos e seus aliados, sabe? Trying to dig families out of the rubble. Então, tentando cavar famílias fora dos destroços, tá? Rubble seria fora dos destroços aí do resto, né, do que foi destruído ali esses ataques. The rubble with their bare hands. With their bare hands, então com as próprias mãos nuas das pessoas, né, com as mãos em si delas, né, tentando tirar esses destroços. Will continue to be targeted. Mas ainda assim essas pessoas continuarão sendo alvas, tá? Então, will continue to be targeted. Vão continuar sendo alvas. On current figures, então, tipo, no cenário atual, one will be killed, será morto. Will be killed almost every second day. Então, quase a cada segundo no dia. day. Sometimes in attacks. Às vezes, tá? Sometimes e às vezes, em attacks launched against those. Às vezes em ataques lançados, tá? Launch aqui são lançados. Against, contra aqueles. Launched against those attending the scene. Attending the scene, presenciando a cena. De resgatar os feridos, tá? Rescue é resgatar the wounded, as pessoas feridas, os feridos. To rescue the wounded. Each day, cada dia, yet more desperate people, ainda, né, mais pessoas desesperadas. Desperate people. Yet, ainda, tá? Who will be forced to relocate. Serão forçadas, tá, a se realocar, tá? Então, a se deslocar de um lugar para o outro. From where they are sheltering. De onde elas estão se abrigando, onde elas estão morando, tá? Sheltering é se abrigando ou morando. Or will be bombed in place. Ou, tipo, elas terão que se deslocar, ou elas serão bombardeadas em lugares, né? Tipo, will be bombed, serão bombardeadas em places, em lugares. Places where they have been told to evacuate. Where they have been told to evacuate. Né? Ou elas se deslocam, ou elas ficam em certos lugares que elas foram ditas que para evacuar, tá? Então, where they have been told to evacuate, onde elas foram ditas, disseram para elas, para evacuar para, né? To evacuate to. Entire é isso. Aí uma nova frase. Entire multi-generational, uma
multigeração inteira. Multi-generational families will be Então, famílias inteiras, né, multigeracionais, ou seja, avô, pai, filho, serão obliterados. O que que é obliterados? É extintos, né? Acabados, né? De certa forma. Ou seja, famílias transgeracionais, famílias multigeracionais serão obliteradas, serão extintas. É como se, por exemplo, você tem seu avô, seu pai, e você pode até já ter um neto, dependendo da sua idade. Vocês quatro sendo, vamos supor que só tenha vocês quatro, a gente sabe que tem a esposa, a mãe, enfim, tudo mais. Vamos supor que só tem seus quatro. Se acertar vocês quatro, acabou a geração da sua família, né? Não tem a sua linhagem não continua. obliterated. And yet more Palestinian E ainda mais crianças palestinas se tornarão, tá? Become é se tornar, vai se tornar, se tornarão. children will become WC Agora é uma sigla, né? Double C SF, perdão, vamos ver o que significa. NSF, wounded child. Criança ferida, família não sobrevivente, tá? Então pode ter uma criança ferida que não morreu e a família, o restante, não sobreviveu. No surviving family. The terrible new acronym. A terrível nova sigla, tá? Ou o terrível novo acrônimo Born out of Israel's que nasceu, né? Nascido da agressão genocida de Israel, tá? Assault que é agressão, tá? Assault em inglês também pode ser assédio. Assédio genocida de Israel, tá? genocidal assault on the Palestinian Sobre a população palestina em Gaza. População. population in Gaza. É isso, gente. É uma situação bem caótica mesmo está acontecendo ali na faixa de Gaza, principalmente, mas também está acontecendo na Cisjordânia. Israel também está atacando o Líbano, o apoio dos Estados Unidos até atacando o Iêmen, né? E se a gente não se rebelar, protestar cada vez mais, pedir para que nossos países, como o Brasil, se posicionem contra esse massacre de Israel que está sendo feito em cima do povo palestino, isso não vai parar, infelizmente. Então a gente precisa protestar, a gente precisa se manifestar. Tá bom? Obrigado. E até apesar do clima que é, é ruim, no sentido do que foi falado aqui nesse vídeo que a gente acabou de reagir e traduzir. Até o próximo vídeo. E é isso.